A paz do Senhor Jesus seja com todos nesse finalzinho da manhã, começo de tarde. Estamos trazendo neste momento uma palavra para o seu coração. Este momento que eu costumo dizer que é almoçando com a palavra. Nesse, nesse pouco de tempo que nós reservamos para falar sobre a palavra do Senhor, eu convido você a estar partilhando comigo, a estar participando, interagindo, para que a gente possa ouvir um pouco o que está no coração de Deus, não é? Vamos tomar como base para conversar um pouco sobre a palavra de Deus nesta manhã, começo de tarde, um livro muito especial, o livro dos Salmos, né, o livro 37, versículo 5, que ele nos faz uma pergunta, deixa uma pergunta no ar, né? Será que realmente eu tenho entregue o meu caminho ao Senhor? Né? Essa parte é muito gloriosa deste Salmo, Salmo 37, o versículo 5, porque ele afirma para nós que se nós entregarmos o nosso caminho ao nosso Deus, ele vai cuidar de nós. No momento de uma instabilidade mundial, em que muitas pessoas estão até meio que desesperadas, nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter um alto refúgio. E nessa tarde estaremos fazendo menções de alguns textos, né, que mostram que o Senhor ele é a nossa força, é a nossa fortaleza, ele é um socorro presente na angústia, ele é aquele que faz com que nós tenhamos condições de, em meio a qualquer dificuldade, estarmos em paz, não é? Existem algumas pessoas que têm da parte de Deus o entendimento de buscar no Senhor essa força. E verdadeiramente só no Senhor nós podemos encontrar esta força. Adora o Senhor, porque já existem algumas irmãs nossas, pessoas que nós amamos. Minha sobrinha, lá no interiorzinho da Paraíba, que está a Luciana, que é uma pessoa que eu amo em Cristo, a Kelly Ruth também, minha prima, e algumas pessoas que já estão, né? A irmã Dejanira já está sintonizada conosco, que nós possamos ficar nesse começo de tarde unidos pela palavra do Senhor, partilhando um pouco da palavra. Vamos começar fazendo uso da palavra. Salmo 37, o versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não é? Que você possa, neste começo de tarde, convidar Jesus para que ele tome conta de você de uma forma especial, para que ele venha olhar para você, vendo as suas necessidades, porque existem coisas que nem nós mesmos sabemos que precisamos, descobertas que precisamos fazer. Estaremos no inteirinho desta palavra, olhando algumas coisas que Deus revela-nos de uma forma que só a mente de Cristo, o olhar de Cristo poderia nos revelar. Que você que está com sua Bíblia, aí você possa ir fazendo uso dela para você ir acompanhando conosco. Faça também, abra também no livro 46 dos Salmos, do versículo 1 ao versículo 7, e você vai ver algo muito especial neste momento em que nós estamos passando. Precisamos entender que existe alguém que olha por nós, que tem um cuidado especial. E esse texto do Salmos 46, do versículo 1 a seguir, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós observamos esta palavra, entendemos que o Senhor, ele é aquele que fala
é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele que reina, é aquele que domina. Independente da situação, do mar bravio, das dificuldades, das lutas, quando ele levanta a sua voz, a gente recebe a vitória completa. O que você tem colocado diante de Deus, aquelas dificuldades que muitas vezes têm assolado a tua paz, tirado a tua paz, só precisa de uma palavra de Deus para que ela cesse. Ele é aquele que te dá a vitória completa. As coisas que Deus faz não é parcial, mas na sua totalidade. A autoridade de Deus excede qualquer entendimento humano. Esse Salmos 46, ele mostra o poder dele revelado, quer seja na humanidade, quer seja na natureza, tudo se submete à autoridade de Deus. Então, que você tenha um versículo, um texto que eu cito com muita frequência, até Oséias, capítulo 6, e o versículo 3, ele mostra a necessidade que nós temos de conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma necessidade constante, cotidiana, de você buscar conhecimento em Deus, para que Ele te revele a sua vontade, para que Ele revele a sua essência, para que Ele mostre até mesmo quem você mesmo é. Eu preciso saber quem eu sou. Muitas vezes nós nos enganamos. A Bíblia deixa claro em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E o versículo 10 ele diz: quem o conhecerá? Aí mostra a revelação que Deus conhece, esquadrinha de uma forma minuciosa o coração e os pensamentos para dar a cada um segundo os seus desígnios. Então que nós venhamos confiar ao Senhor a nossa existência e pedir que Ele nos revele o caminho a ser seguido, que nos dê domínio sobre nós mesmos, porque nós necessitamos ser dominados por Deus e ter um autocontrole para fazer a vontade de Deus. Oséias 4, 6, esse mesmo livro de Oséias, enquanto que no versículo 6, o capítulo 6 e o versículo 3, ele mostra a necessidade de nós conhecermos a Deus, no capítulo 4 e o versículo 6, você vai ver quando ele diz que o povo dele perece por faltar conhecimento. Então, se nós não conhecermos a Deus, mais dia menos dia a gente vai perecer. Se a gente não for assessorado, se a gente não for ajudado, se a gente não for tiver a providência de Deus em nossa vida, os dias vão se acabar muito rápido para nós. Nós pereceremos com certeza, porque o que nos mantém em pé, o que nos mantém prosseguindo para o alvo de uma glória eterna é Jesus Cristo. Ele é o elo, é a aliança que liga a humanidade à eternidade com Deus. Jesus, ele liga-nos a Deus. E quando você vê em Oséias 4,6 que ele diz que o povo dele perece por falta de conhecimento, conhecimento de quê? De Jesus, dele mesmo, da palavra revelada. Porque quando você conhece a palavra, você vai entender quem é Deus. Há uma necessidade constante de você entender quem é Deus. O que Deus representa para você realmente, o que é que Ele representa para mim. Todos os dias eu preciso me fazer esses questionamentos. Como eu estou diante de Deus? O que Deus realmente representa em minha vida? Qual é a posição que eu tenho colocado Deus em minha vida? Marcos capítulo 4, versículo 41, eu encontro uma passagem maravilhosa, né? Porque nós entendemos quando os discípulos, eles dizem assim, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, eu estou falando dos discípulos, aquelas pessoas que conviviam com Cristo, que viam Jesus realizando feitos miraculosos, coisas grandiosas. E bastou tão somente Jesus falar para os ventos e o mar e haver bonança em meio àquela grande tempestade, em meio àquela dificuldade, para que eles não entendessem o que realmente estava acontecendo. Eles disseram, olha, mas quem é este? Eles não conheciam Jesus, andavam com Jesus, viam Jesus fazer coisas maravilhosas, mas eles não tinham percebido a personalidade de quem estava com eles, quem realmente estava ali com eles. Talvez eu e você andamos com Cristo, fazemos menção do seu nome, mas não temos realmente percebido quem é Ele em nossa vida.
Será que nós conhecemos como Ele é? Será que nós atribuímos a Ele tudo o que Ele representa para nós? É interessante, irmãos, em João capítulo 14, versículo 9, Jesus fala assim para os seus discípulos. João capítulo 14, versículo 9. Você pode ir acompanhando para que você vá fazendo, a gente faz essa leitura para você entender a palavra de Deus. Amém? Ele nos diz assim: disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tenho. Eu posso entender com isso, irmãos. Os discípulos, eles estavam convivendo com Cristo. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo. Em outras palavras, olha, a gente convive, a gente partilha situações e vocês não têm me conhecido. O que está faltando para abrir os vossos olhos, o vosso coração, para entender o que realmente eu sou, quem eu sou? Jesus se revelava para os discípulos cotidianamente, todos os dias, mas bastou aquela situação para eles entenderem que Jesus ainda era mais do que tudo que eles conheciam de Cristo. Talvez o que você está passando agora esteja servindo para você entender que Jesus, ele é mais do que simplesmente uma personalidade que falaram para você, alguém que falaram para você. Jesus, ele é mais, ele é alguém que ele quer ter um convívio contigo. Ele quer ter momentos com você. Jesus é alguém que se dá o trabalho, mesmo sendo Deus, de se revelar para você. E é interessante, irmãos, quando eu começo a observar esse contexto, olhando os discípulos, o que Jesus falou, eu chego a uma conclusão interessante. Se eu conhecesse a Jesus como eu conheço os meus problemas, minha vida seria muito mais fácil. Se você conhecesse a Jesus como você conhece os seus problemas, sua vida seria muito mais fácil. E entendo ainda mais alguma coisa. Eu entendo que eu preciso conhecer mais a Jesus. Eu entendo que Jesus está comigo, mas eu não o conheço na sua totalidade. Eu preciso buscar mais conhecimento dele. Eu preciso ter mais experiência com ele. A nossa vida com Cristo é semelhante a um casamento. Você conhece alguém, você gosta do que você viu, depois você gosta da convivência, depois você faz uns laços mais fortes, vem a aliança matrimonial e o convívio cotidiano vai te fortalecendo. Cada vez você vai ficar meio que dependente daquela pessoa e receber da parte dela uma dependência. Tem que ser dessa forma. Nossa vida com Jesus é a mesma coisa. Nossa vida com Jesus nos faz entender que todos os dias a gente precisa se aproximar mais dele e entender a sua aproximação a nós. Todos os dias nós precisamos estar buscando ao Senhor e deixando que ele se revele em nossa vida. E Jeremias capítulo 33, o versículo 3, 33, 3 de Jeremias, ele diz tão somente isso: clamas a mim, que eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas as quais você não conhece. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Se você clamar ao Senhor, se eu tão somente clamar a Jesus, ele vai se revelar para nós e vai nos mostrar um mundo que nós não conhecemos realmente, porque as coisas celestiais são maiores do que a terrena. O poder divino é maior do que o humano. O mundo divino é maior do que o mundo humano. Então a operação divina também, ela é maior que a nossa operação. Que você possa atribuir a Deus os teus caminhos, os desejos do teu coração, para que ele os confirme segundo a sua magnífica vontade. João capítulo 14, versículo 6, você vê quando ele mesmo diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é a ponte. Ele é o caminho. Ele é a única verdade. E ele é a única vida que nos conduz ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus. Sabe por quê? Porque foi ele que deu o seu sangue, deu a sua vida por tua vida e pela minha. Não foram os judeus que o matou.
Não foram os judeus, não foi por conta dos judeus, não foi por conta daquele povo daquela época. Não, ele morreu porque ele sabia que nesta data existia um natalício que precisaria da sua graça revelada, do seu sacrifício. E por me amar e por lhe amar, ele morreu na cruz por nós. Foram os nossos pecados que colocou Jesus na cruz. Quem colocou Jesus na cruz foram os nossos pecados. Alguém tinha que pagar a nossa conta. Eu, por mim mesmo, não tinha essa condição, mas Jesus, pela sua graça revelada, pelo seu amor, ele fez isso. Então, que nós tenhamos, da parte de Deus, sempre este reconhecimento. Eu sou devedor ao meu Deus, mas eu não devo mais nada a ninguém. Mas a Jesus eu devo a minha vida. É a Ele que eu tributo a minha vida. Jesus, sim, Ele pode fazer em tua vida e em minha vida uma existência diferenciada. Glória a Deus. E eu sei de uma coisa, e a Bíblia me revela, e eu sei que fala contigo também. Apocalipse 22, 7, ele diz que ele vai vir. Ele vai voltar. Ele vem em breve ele vai vir. E eu preciso estar pronto, e você precisa estar pronto. Então que nessa tarde você possa convidar Jesus para ele fazer parte da sua vida. E você possa pedir para que ele venha ocupar o primeiro lugar realmente em sua vida. Abra mão do que você tem por certo ou errado. Se não estiver de acordo, a palavra. Mas fique com a palavra. Que nessa tarde eu deixo esse minuto com Deus. Que você possa receber da parte do Senhor esta palavra. Com quem você está andando? Quem é realmente que... O texto que nós tomamos como base foi Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Fizemos menção dos Salmos 46, dizendo que ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza, ele é o socorro presente na hora da tribulação, pelo que você não deve temer coisa alguma, porque ele está contigo. Então, no decorrer de toda esta palavra que nós expressamos nesta tarde, nós falamos sobre a necessidade de conhecer a Jesus, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Revelamos em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus foi destruído porque não conhecia Deus. Mostramos que no convívio de Cristo com os seus discípulos, Jesus os reprovou, porque chegou ao ponto de dizer, que estava com eles há muito tempo e eles não o conheciam, ou seja, faltava a percepção da parte dos discípulos para buscarem a Cristo. Então, naquele momento, eles foram decepcionados, eles foram desaprovados naquele momento. O seu conhecimento faltava revelação. A sua comunhão com Cristo não era uma comunhão perfeita, uma comunhão de entendimento. Jesus estava trabalhando na vida deles. Isso é o que acontece com você e comigo. Hoje eu não tenho a totalidade do conhecimento que eu queria ter do Senhor, mas eu estou prosseguindo. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecimento. Estou buscando a Deus para que Ele me revele quem Ele é. Estou querendo entender quem é mais o meu Deus e já estou apaixonado por Jesus. Nada é melhor na nossa vida do que você sentir a presença do nosso amado. Você chora de prazer, você se alegra, você se regozija. É uma paz que o mundo não pode te oferecer, independente do que você venha passar. Quando Jesus está em tua vida, você tem uma paz perfeita. Amém? Que o Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero aqui de antemão já agradecer aos amados que estão cooperando conosco nessa live. Irmã Regina, lá no finalzinho da Paraíba, lá na minha cidadezinha, no meu Torrão, Prata, uma cidadezinha pequenininha que dá trabalho até para encontrar no mapa, mas tem pessoas que nós amamos naquele lugar. Regina, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não vou citar nomes, Luciana, minha sobrinha amada, que me deu uma bênção, que é a filhazinha que ela tem, que é um amor de pessoa, Alex, que é meu sobrinho que eu amo, e todas essas pessoas que estão, não vou sair citando nomes, que senão eu não quero ser injusto e esquecer alguém,
mas todos vocês que estão comigo aqui, partilhando deste momento com Deus. Helena Nied, um cheiro no teu coração, uma missionária de Deus, que Deus te abençoe. Bem, então, que você possa receber da parte do Senhor nessa tarde. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.